Filme indiano que entrou no catálogo da Netflix dia 2 de julho, Beleza Avassaladora. É um filme de comédia, romance e suspense que nos surpreendeu não só pelo final da história, mas pelo filme inteiro. Então vem com a gente descobrir se surpreendeu positivamente ou negativamente e se vale a pena assistir ou não. Fala aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Alexandre. Eu sou a Adriana. E esse é o canal Aqui Tem Spoiler. E sexta-feira estava repleto de lançamentos na Netflix e entre eles estava lá Beleza Avassaladora. Aí a gente pensou, assiste ou não assiste? Assiste ou não assiste? Não assiste ou não assiste? Assistimos Então, um filme indiano, quando eu li a sinopse me interessei bastante, que se tratava de um suspense em que a gente ia ter que descobrir se a mulher era criminosa ou não, né, por um crime. Eu adoro suspense, então vamos lá assistir. Só que o filme não é só suspense, ele também tem comédia e tem romance, e a comédia, confesso que eu fiquei com o pezinho pra trás, mas eu vou contar aqui pra vocês um pouquinho. Então, um vídeo, pra quem não sabe como é que funciona, que a gente faz a primeira parte sem spoiler, né? Porque aqui tem spoiler, que vai ter spoiler direto, não. E a segunda parte, sim, vai ter o spoiler. Mas antes de entrar em detalhes do filme com a sinopse e as nossas impressões, eu quero pedir a você que não é inscrito ainda, se inscreve no canal e ativa o sininho e não esquece de deixar aquele like para fortalecer a nossa amizade. Uma mulher chamada Rani, formada em literatura e fascinada por um escritor, acaba se envolvendo no assassinato do próprio marido, Rashi. Será que ela vai conseguir provar que é inocente ou vai se perder nos capítulos da vida real? Todo o elenco do filme é interpretado por atores indianos e tem como protagonista a atriz Taapsee Pannu como Rani, o ator Vikrant Massey como Rishu, Aditya Srivastava como inspetor, esse é difícil de falar, mas eu vou tentar, peraí. Harshavardhan Reine como Neil e tem a direção de Vinil Mathew, que também é indiano. Esse foi o mais fácil de falar, que é o diretor. Esse tem um nome bem simplesinho. O filme já começa mostrando que o marido de Rani morreu durante uma explosão quando ela estava chegando em casa. Então quando ela entra em casa, ela encontra só a mão do marido, já que o corpo foi todo despedaçado durante a explosão. Só que ela não tem nem tempo de sofrer o luto, porque logo em seguida já acusam ela de ter feito aquele crime. E como ela é muito fã do escritor Dinesh Pandit, no interrogatório que ela está prestando à polícia, ela cita muito as frases desse escritor. Isso confunde a polícia e a gente também que está assistindo, fazendo a gente imaginar que ela está criando essa história. Então o filme começa a mostrar flashbacks da história deles 6 meses antes. Como eles se conheceram, como se casaram, como era esse relacionamento, até o momento que chegou nesse assassinato. Só que aí o filme entra num tom novelesco, assim, de comédia muito grande, que confesso que eu não gostei muito, mas eu fui sendo seduzida pela história do filme. A gente então começa a conhecer melhor a personagem, que é uma personagem bem extrovertida, bem pra frente, comunicativa, sonhadora e deseja ter um casamento por amor e não um casamento arranjado. Só que a família dela conhece a família de Rishu e arranja um casamento para os dois. E Rishu, que é um engenheiro elétrico tímido, um cara bem comum que não atrai muitos olhares. Inclusive, ele havia conhecido algumas mulheres, mas quando ele perguntava o que é que elas gostavam, elas diziam que gostavam de outro cara. Então, ele sempre ficava sozinho. E tudo isso repleto de uma trilha sonora cômica, que no começo ela é um pouquinho estranha, mas depois ela vai mudando para outra que vai melhorando no decorrer do filme. E a família de Rani, que já queria se ver livre dela, fala para a família de Rishu que ela é uma menina prendada, sabe cozinhar, sabe costurar, e isso deixa o Rishu e a família de Rishu muito empolgada em unir os dois. E o Rishu também se empolga e eles acabam se casando. Então a gente já sabe como é o costume dos indianos, pelo menos a Globo mostrou assim no Caminho das Índias, que a noiva se muda para a família do noivo, virando praticamente a filha ali da sogra, né? E tudo vira uma grande família. E aqui tá o grande problema, porque a Rani não sabia fazer nada, nenhum chá. O que ela sabia fazer era depilar, fazer unha, pintar cabelo, porque ela trabalhava em um salão de beleza. E isso gerou um grande problema, só que também foi uma parte muito cômica, porque a gente via a briga dela com a sogra e via ela fazendo com que o sogro ficasse mais bonito, tipo o senhor Rambo, né? Cortava o cabelo dele, pintava e ficava até bizarro, mas engraçado ao mesmo tempo. Então a gente vai acompanhando esse casamento que mesmo com o mês tá cheio de problemas ali, porque ele não tem aquela faísca, não tem aquele amor, mas era pra ter já rolado algumas coisas que não rolaram ainda. Aí até então você se pergunta, tá, mas cadê a beleza avassaladora? Porque a Rani não é tão avassaladora assim, né? É aí que então entra o primo de Rishu, que é o Neil. E esse sim é uma beleza avassaladora.
E o cara realmente é avassalador, então quando a Rani vê ele, ela se envolve, né? Ela fica encantada, fica tenso o clima entre os dois. Então a gente entende porque aqui o filme tá falando de beleza avassaladora, que não é dela com o esposo, e sim com o primo dele. Apesar que vai ter uma virada aqui que depois a gente vai contar pra vocês. Então a partir daqui a gente começa a achar que realmente ela matou o marido. Só que essa parte a gente vai contar só na parte com spoiler, não vai poder contar agora. Mas sim, posso dizer que o filme nos surpreendeu positivamente, o filme não é nada previsível, pelo menos na nossa percepção. O filme tem uma trilha sonora bem cativante, que faz mexer o quadril no sofá. E o que eu achei legal também é que as músicas conversam com o filme. Se eles estão brigando, eles colocam uma música ali que fala sobre briga. Se eles estão tendo ali um momento mais íntimo, eles colocam uma música ali que fala sobre amor, sobre relação. E isso eu achei bem legal. Beleza Avassaladora não é um filmaço digno de prêmios, mas ele consegue sim te prender do início ao fim, seja pelo interesse de querer saber como termina ou só para poder passar um tempo mesmo. Eu costumo dizer que os filmes têm a missão de te prender na tela do início ao fim, e esse aqui cumpriu bem a sua missão. Eu fiquei preso na tela do início ao fim. Eu não costumo dar nota para filme, mas esse aqui, como me surpreendeu positivamente, eu vou dar uma nota para ele e a nota vai ser nota 7. Então, galera, essa foi a nossa parte sem spoiler. Se você ficou curioso para saber se ela é inocente ou não, ou vem com a gente na parte com spoiler, ou aperta o pause aqui e assiste o filme e depois volta para saber o que a gente falou desse filme. Como a gente falou, no começo do casamento deles, eles não conseguiram ter relação ali, ele praticamente broxou. Então o Rishu encontra ela falando com a família dela no telefone o que aconteceu, ele se irrita, eles acabam se afastando. E nisso chega ali para visitar a família do Rishu, o primo dele, o Neil. E quando a Rani vê ele, tipo, dá aquela faísquinha, ela fica meio que apaixonada por ele. E começa a fazer as coisas por ele, começa a se interessar pelas coisas dele. As coisas de casa, né? Que a princípio ela não sabia fazer nada, ela tem interesse até em aprender aquilo. A cozinhar. E o Rishu acha que aquilo tudo é pra ele. Pobre coitado. Só que ele nem imaginava que ela tava fazendo pro primo dele. Ele ia falar, eu quero comer carneiro. Então ela olhava na internet como é que faz, tudo pro primo dele. Mesmo ela sendo vegetariana, ela vai atrás, compra o carneiro e faz pra ele. Ele se envolve, né? Ela trai o Rishu com esse cara. E ele se envolve demais que ele chega a perguntar pra ela como é que ela vai fazer com o Rishu. Ela fala pra ele que vai então contar pro Rishu sobre eles e eles vão ficar juntos. Só que o Neil, ele só queria mesmo se aproveitar da Rani. E quando ela fala que vai contar pro Rishu a verdade, o Neil, foge. Aí ela fica devastada, não acredita que ele fez isso, que ele fugiu sabendo que ela ia contar. Mas mesmo assim ela não desiste de contar pro Rishu que ela traía ele com o primo. Aí ela fala, então disso o Rishu fica muito pé da vida com ela. E começa a destratar ela de qualquer jeito e manda ela embora. Só que ele trata ela tão mal que ela resolve ir embora de verdade. Só que na hora que ela tá indo embora, os amigos ali do Neil começam a ficar zoando do Rishu, falando que é a cunhada gostosa, que não sei o que lá. Praticamente falando que ele é corno, né? Que todo mundo ali sabia, então ela se sente humilhada também. E ela fala, então eu vou ficar, vou pagar o preço por isso, vou ficar porque o Neil não. O Rishu acaba defendendo ela, então ela vai lutar, né, e pagar pelo erro que ela cometeu, que foi ter traído o Rishu. Ela fala assim, você pode fazer o que você quiser comigo, mas eu não vou embora. Então, a partir daí, o Rishu começa a maltratar mais ainda a Rani. Praticamente quer matar ela. Isso, faz armadilhas pra ela, deixa o fogo do gás ligado, bota papel de sabonete na escada pra escorregar e cair, tudo pra ela morrer. Aí uma hora ela sobe no telhado, lá no terraço, e fica no parapeito, sobe no parapeito e fala, você quer me matar? Essa é a sua hora, me empurra e me joga daqui. Aí a gente vê o Rishu vai em direção a ela, fala, agora vai matar ela. Só que aí ele não mata ela, ameaça empurrar, segurar pelo braço. E os dois se perdoam ali, né? Os dois se amam, se perdoam e começam a conviver juntos. Só que um dia ela vai fazer compras e quando volta pra casa, né? A casa explodiu, ela encontrou a mão do Rishu. E todo mundo acha que ela foi a culpada daquilo, ela foi pra delegacia e conta a sua versão da história, que é essa que a gente tá falando. Aí nisso ela passa por detectores de mentira e a gente vê que ela coloca um prego no sapato pra poder passar pelo detector de mentiras. Que segundo o especialista lá, que a dor causa aceleração no coração. Então, quando ela sentia essa dor, o coração dela acelerava e quando ela mentisse, o detector de mentira não conseguia captar que era mentira, né? Então a gente também fica pensando, ela tá mentindo também, realmente, essa não é a versão verdadeira, tem uma outra coisa por trás. Quando perguntava, você matou o Rishu? Ela dizia não.
foi o seu amante que matou o Rishu? Ela também dizia não, a gente ficou sem entender. Mas aí pro final da história, eles encerram o caso, dão ela como inocente. Então o delegado desse caso, ele foi promovido, aí passa 5 anos, ele se muda para outra cidade. E quando ele tá numa viagem com a família, ele encontra o livro do escritor favorito da Rani. Ele resolve ler o livro, né, porque ele lembra dela. E quando ele lê o livro, ele vê que a história parece com a história dela. Enquanto ele lê, lá tem outra versão da história que a gente começa a conhecer a verdadeira versão, que é a seguinte. Um certo dia, o Neil vai até a casa de Rishu e de Rani, porém ela estava sozinha. Eles começam a conversar e quando o Rishu chega, o Neil começa a provocar, falando que ela vai embora com ele, que eles eram amantes de novo. Só que aí a Rani fala que é mentira e começa uma briga, na qual o Rishu apanha do Neil. E para defender o marido, a Rani pega uma coxa de carneiro, né, bate na cabeça dele, ele bate a cabeça na pilastra e ele morre nesse momento. Então eles entram em desespero porque ela vai ser presa porque ela matou alguém. Aí a Rani fala que vai ligar pra polícia, chamar a polícia. Aí o Rishu fala que não, que ela vai fazer isso, que se ela fazer isso ela vai ser presa. E ele lutou tanto pra ter ela, pra ficarem junto. Se agora fizer ligar pra polícia, eles vão ficar longe um do outro. Então, como o Rishu também leu o livro do autor preferido de Rani, ele tira uma ideia a partir de lá de trocar de lugar com o primo dele. Então ele troca a roupa do primo dele, decepa a mão do primo e a dele, que inclusive tem a tatuagem do nome da esposa dele, pra quando acontecer a explosão, a polícia chegar e encontrar uma evidência de que ele morreu e que supostamente o primo teria fugido. Enquanto isso, pra Rani ter um álibi, o Rishu manda ela ir até o mercado, dar um tempo lá, cortar a carne, ter um álibi, né? Dizer que não estava ali no momento. E também porque a arma do crime foi a coxa do bode, do carneiro, né? Que ela usou lá para matar o primo dele. Então ela vai até o mercado para poder o cara cortar, ela compra outra carne também, nisso acaba sumindo com a arma do crime e tem esse álibi. Enquanto a Rani tá lá no mercado para ganhar tempo, ter o seu álibi, o Rishu pega o corpo do primo dele, leva para a cozinha, encharca de querosene, deixa vazando gás e bota um livro em cima da grelha para quando pegar fogo explodir tudo. E quando explode as coisas, o Rishu entra no rio que fica atrás da casa dele para fugir da polícia. E enquanto isso a gente acompanha uma cena do delegado lendo esse livro no trem e ele começa a rir bem alto, porque no momento que ele tá rindo, fala que o marido dela, né, da história lá, morre afogado. Então ele fala, ela não ficou com nenhum dos dois. Ele entende que ela usou a história do livro para poder enganar a polícia, né? Aí a gente também pensa na mesma hora. Então ela não ficou com ninguém, porque não a gente ficou nem com a amante e nem com o marido, né? Porque na hora também a gente vê a cena, o Rishu se afogando. E é aí que o filme também entrega uma outra virada, um outro plot de que ele não morreu também. Ele chega em outra cena, outro momento, pega na mão dela e mostra que tá vivo, né? Então os dois ficaram felizes para sempre, será? Então, resumindo, ela era inocente, realmente. Ela não matou o marido, não matou ninguém. A única culpa dela foi ter traído ele. Mas na história aqui, quem morreu foi o primo. No caso, o ex-amante, não foi o marido dela, por isso que ela é inocente. Só um detalhe aqui, lá no detector de mentira, você perguntava pra ela se ela matou o marido, se ela matou se o amante matou o marido. Ela sempre dizia que não, que realmente ela não fez isso. Mas se tivesse perguntado pra ela se ela matou o amante, aí iam pegar ela na mentira, né? Mas não perguntaram, então ela saiu de boa. Realmente ela é culpada porque ela matou o marido. A única culpa não foi só ter traído o marido, ela matou o amante também. Né? Então ela é culpada. Mas a gente ficou pensando também, como é que a pessoa resolve criar essa história toda? Não era mais simples ligar pra polícia e falar, olha, realmente tive um caso e o cara tá aqui, espancou meu marido e eu em legítima defesa peguei a coxa do carneiro e matei ele, seria mais fácil. Seria mais fácil, legítima defesa ia tudo ser resolvido mais facilmente. Mas não teria a história, né? E não teria esse entretenimento que eu achei demais. Não sei vocês. Então conta aqui pra gente se você assistiu o filme, se você achou que ela era culpada ou que ela era inocente. Não sei, conta aí pra gente nos comentários. Então é isso, galera. Chegamos ao final desse vídeo, chegamos ao final da nossa análise. Se você chegou até aqui e não é inscrito ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho e não esquece, é claro, de deixar aquele like para fortalecer a nossa amizade. Valeu, galera, até mais e fui!